Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 6 de outubro, em Cabo Verde, a Ministra da Justiça, Joana Rosa, anunciou que brevemente o país vai adotar o uso de pulseira eletrónica, permitindo que os tribunais apliquem penas de prisão domiciliária. O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, reuniu-se esta quarta-feira com o Procurador-Geral da República, Kelvin Nobre Carvalho. No final do encontro, o PGR revelou que existem no país um conjunto de casos de falsificação de documentos cujos processos serão remetidos ao Tribunal. A Renamo acusa o governo de estar a fazer muito pouco para combater a onda de ratos em Moçambique. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Mussali Chili. O jornal começa agora. Praia 99.3 FM. Começamos com a atualidade na África lusófona. Em Cabo Verde, a Ministra da Justiça, Joana Rosa, anunciou que brevemente o país vai adotar o uso de pulseira eletrónica, permitindo que os tribunais apliquem penas de prisão domiciliária. Para o efeito, vão ser aprovadas medidas legislativas visando a operacionalização dos meios de controlo à distância. Mais explicações com o nosso correspondente, Odeir Santos. No sentido de melhorar o sistema judicial e prisional em Cabo Verde, a Ministra da Justiça, Joana Rosa, anunciou que uma das medidas é a criação das condições para o uso de pulseira eletrónica para penas de prisão domiciliária. A criação de condições visando permitir que os tribunais apliquem penas de prisão domiciliária, com a aprovação para breve de medidas legislativas visando a operacionalização dos meios de controle à distância, a chamada pulseira eletrónica, bem assim a adequação do Código de Execução das Sanções Penais Condenatórias às alterações operadas nos Códigos Penal e do Processo Penal, são medidas que irão contribuir para a melhoria do nosso sistema judicial e prisional. A Ministra da Justiça, que discursava no Encontro Nacional de Reinserção Social, que decorre até amanhã na cidade da Praia em formato presencial e digital, mostrou-se preocupada pelo facto de 71,4% dos reclusos serem jovens de idade inferior a 35 anos e da taxa de reincidência criminal do país ser de 30%. O governo quer contar com as igrejas, câmaras municipais e ONGs para a implementação do Plano de Reinserção Social de Cabo Verde para a RFI, Odeir Santos. O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, reuniu-se esta quarta-feira com o Procurador-Geral da República, Kelvin Nobre Carvalho. No final do encontro, o PGR revelou que existem no país um conjunto de casos de falsificação de documentos cujos processos serão remetidos ao Tribunal. Mais pormenores com o nosso correspondente, Maximino Carlos. O Procurador-Geral da República revelou a existência na sua instituição de vários processos sobre a falsificação de documentos, nomeadamente passaportes. Temos um conjunto de processos abertos sobre falsificação de documentos autênticos de São Tomé, passaportes, bilhete de identidade, e alguns têm cursos, alguns vão ser abertos e alguns efetivamente vão ser remetidos ao tribunal. Questionado a revelar o andamento de vários processos, entre os quais de tráfico de drogas, Kelvin Nobre de Carvalho remeteu para o segredo da Justiça. Até a fase da instrução contraditória, o processo é secreto. Está em curso no país um processo de reforma da Justiça que visa atribuir ao Ministério Público novos desafios, segundo Kelvin Carvalho. Falamos por alto no processo que está em curso, com o apoio fundamental do PNUD, os graus e níveis de execução deste mesmo processo de reforma, e foi fundamentalmente isso. Kelvin Carvalho, Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe, a saída do encontro com o Presidente da República, Carlos Villanova. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. O Conselho Superior de Magistratura Judicial da Guiné-Bissau rejeitou hoje provisoriamente a candidatura de José Pedro Sambu, juiz conselheiro e atual presidente da Comissão Nacional de Eleições, à presidência do Supremo Tribunal de Justiça. Em Moçambique, a Renamo acusa o governo de estar a fazer muito pouco para combater a onda de raptos em Moçambique. Mais pormenores com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa. Foi na voz de José Manteigas, porta-voz da principal força política de Moçambique, e na oposição que as críticas à onda de raptos se fazem ouvir. Hoje,
há convicção mais do que certa de que este negócio diabólico é promovido e protegido por um grupo da mais alta hierarquia das Forças de Defesa e Segurança e do Estado. E revela José Manteigas que os impactos são bastante negativos. Só na cidade de Maputo, até dezembro de 2020, já haviam abandonado o país cerca de 150 famílias, sobretudo as de ascendência asiática e da comunidade maometana, e calcula-se que tenham sido pagos cerca de 350 milhões de dólares americanos em resgates e taxas de liberdade. Os empresários de origens, sobretudo indianas, estrangeiros e seus familiares são os alvos preferidos dos criminosos. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Moçambique registrou mais 48 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, mas sem registro de mortes pelo segundo dia consecutivo, anunciou hoje o Ministério da Saúde em comunicado. São Tomé, 102.8 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. O líder dos social-democratas alemães, Olaf Scholz, disse hoje que tem um mandato para formar uma coligação governamental com os verdes e os liberais do FDP. As negociações começam amanhã. Mais pormenores com Nédia Ribeiro. A viabilização da coligação semáforo foi avançada esta quarta-feira pela co-presidente do Partido Os Verdes, Annalena Baerbock, que se mostrou disponível a firmar uma coligação governamental com os sociais-democratas do SPD e os liberais do FDP. As negociações preliminares com vista à formação de uma aliança entre os três partidos começam amanhã, garantiu o presidente do Partido Democrático Liberal, Christian Lindner, que não exclui, por enquanto, uma coligação jamaica com os conservadores da União Democrata Cristã. 10 dias após as eleições para o Parlamento, que o SPD ganhou por uma estreita margem, as discussões nos bastidores estão a acelerar na Alemanha, ainda marcada pelos meses de paralisia causados à Europa após a eleição em 2017 por intermináveis negociações entre os partidos políticos. O alemão Benjamin List e o norte-americano David Macmillan foram galardoados nesta quarta-feira com o Prémio Nobel da Química pelos seus trabalhos sobre o desenvolvimento de uma nova ferramenta precisa destinada à construção molecular que contribuiu para tornar a química mais ecológica. Mais pormenores com Leonardo Silva. Segundo o júri do Comitê Nobel da Química, Benjamin List e David Macmillan foram recompensados pela sua investigação sobre o desenvolvimento de um novo utensílio para a construção molecular denominado organocatálise. Este, afirma o referido comitê, tem tido um grande impacto na pesquisa farmacêutica e fez da química uma ciência mais ecológica. Antes dos trabalhos do alemão List e do norte-americano Macmillan, a comunidade científica pensava que havia somente 2 tipos de catalisadores, metais e enzimas. No ano 2000, os 2 investigadores trabalharam individualmente no desenvolvimento de um terceiro tipo de catalisador, denominado assimétrico organocatálise, que dependia de pequenas moléculas orgânicas. O alemão e o norte-americano, ambos com 53 anos, partilharão o prémio no valor de 10 milhões de coroas suecas, o equivalente de 1,1 milhão de euros. David Macmillan é professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e Benjamin List é diretor no Instituto Max Planck da Alemanha. No futebol, a Guiné-Bissau, que lidera o grupo I com 4 pontos, tem pela frente um jogo frente a Marrocos, em território marroquino, a contar para a terceira jornada da fase de grupos, antes do play-off de acesso ao Mundial de 2022, que se vai realizar no Catar. No entanto, durante a noite de terça para quarta-feira, quase todos os jogadores e elementos da equipa técnica tiveram de ir para o hospital, visto que estavam com vômitos e diarreia desde o jantar. Apesar desta situação complicada, o jogo deverá realizar-se. Notar que uma falta de comparência pode valer uma derrota por 3-0. No entanto, a Confederação Africana de Futebol ainda pode adiar o jogo. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt.